vai nos dar a honra de uma palestra sobre estatística para programadores. Ok. Obrigado, Fabrício. Obrigado a todo mundo por ter vindo. Antes de tudo, só para deixar claro que esta é a primeira vez que eu vou dar essa palestra e se tiver algum errinho no slide, alguma coisa, eu peço desculpas, mas a gente vai para frente assim mesmo. E a segunda coisa é que essa palestra ela tem um título um pouco falso, para chamar a atenção mesmo, e a gente poderia quebrar esse título ainda mais, assim, estender ainda mais, porque estatística por si só é uma área com curso de graduação, com mestrado, doutorado, e não tem como explicar tudo isso para vocês aqui, ainda mais com uma ênfase em programação como eu vou fazer hoje. Mas a ideia da palestra, e ela não é uma palestra original, ela é uma palestra que eu adaptei de um pesquisador da Universidade de Washington, que chama Statistics for Hackers. A ideia que eu gosto dela é que, assim, se vocês forem trabalhar com ciência, pelo menos quem for trabalhar com algum tipo de mensuração ou algum tipo de evidência estatística mesmo, coisa empírica, assim, vai ter que aprender esse mundo, ou vai ter que pelo menos aprender a usar esse mundo. Só que como a gente da computação, a gente sabe programar muito bem, e a gente não sabe estatística muito bem. E é até engraçado porque eu mesmo achei erros nessa palestra hoje de manhã. Porque não são conceitos fáceis. Então a ideia que eu gosto dessa palestra não é assim, se você sabe programar, você sabe estatística, você consegue hackear a estatística, que é um pouco que é até vendido na original. É que se você sabe programar, talvez você consiga entender alguns conceitos de estatística. E isso é muito perto do mundo que vem surgindo hoje, que é esse mundo que a gente está falando aqui em várias palestras de ciência de dados, de machine learning, que realmente é a junção dessa área da estatística com a computação. Então, tipo assim, foi isso que deu esse boom nos últimos anos. É importante ressaltar também, isso aqui né? Tem luz? Que tudo o material da palestra está no GitHub, vocês podem baixar. E antes de começar a palestra, só porque eu vou querer falar aqui um pouco de Python antes, não porque é muito importante, é só porque eu não sei bem qual é o histórico de vocês. Porque assim, eu vejo aqui alguns alunos foram alunos meus do primeiro período e eu sei que tem algumas pessoas aqui de pós-graduação. Então eu vou fazer uma pergunta bem simples aqui, assim, quem aqui está antes do quinto período? Que é boa parte da nossa... Então eu imagino que muitos de vocês talvez viram um curso de probabilidade na graduação ou nem isso, né? Isso é bom também porque assim, eu acho que a ideia da EVComp é ter palestras para todos os públicos. A minha palestra vai ser um pouco mais básica. Se você já sabe tudo isso, eu peço desculpas. Então, eu não tenho como ensinar para vocês uma linguagem nova em 1 hora de palestra, mas eu botei o materialzinho no GitHub, quem quiser olhar, dê uma olhada lá. Mas nesse mundo de Data Science, uma linguagem que está pegando, ou que já pegou assim, muita força, foi Python. Ela não é a única, ela é a que eu prefiro por motivos pessoais, mas ela não é a única. E o motivo para isso, que muita gente fala, é que Python pode ser visto como cola. Python é aquela linguagem que ela é muito boa para colar coisas juntos. Ela tem uma interface muito boa para as linguagens e ela tem um conjunto de bibliotecas gigante para você usar. E no mundo da estatística, ou no mundo de ciência de dados, sim, existem alternativas, né? Você pode, toda essa palestra poderia ser feita com código em R, MATLAB ou Julia. Como eu falei, é mais uma escolha pessoal minha, fazer em Python. Mas porque você tem um mundo de ferramentas, e eu queria, assim, antes de começar a palestra, só mostrar para vocês um pouco essas ferramentas, porque quem for trabalhar com pesquisa, talvez vai ter que pegar e colocar a mão na massa em alguma ferramenta dessa. Você tem uma linguagem muito bacana que cola tudo isso junto. Bibliotecas de álgebra linear, de estatística, de aprendizado de máquina. E eu chutaria que boa parte dos resultados que a gente viu nas palestras de hoje foi gerado ou da escola de verão, foi gerado por bibliotecas
como essa. Então, assim, eu não tenho como ensinar tudo isso para vocês. Mas só para dizer que vai ser em Python e quem tiver alguma dificuldade pode tirar alguma dúvida e eu vou usar essas bibliotecas durante a palestra. Tipo, elas vão ser utilizadas. Como eu falei, todo o material ele existe no GitHub. São pequenos notebooks, desde uma introdução ultra básica para Python, para quem não conhece, explicando o que é um if e um for. Mas é assim, imagino eu que vocês conseguem pegar isso. Mas até alguns usos das bibliotecas, alguns plots que vocês podem ver e brincar com os exemplos. Não é tão completo quanto eu gostaria, mas eu estou querendo usar essa palestra como uma semente para talvez um curso futuro ou algo similar. Então, vamos lá. Então, voltando para o assunto da palestra em si. A premissa da palestra é que se você sabe escrever um laço, se você sabe escrever um for, talvez você consiga entender alguns conceitos da estatística. E talvez você consiga simular algumas coisas e responder as perguntas sem ser por decoreba. Então, novamente, como eu disse, é uma palestra bem básica. Ela começa com um beabá bem simples, que a gente vai jogar uma moeda para cima 30 vezes. E essa moeda vai cair na face cara 22 vezes. E a pergunta é, vocês acham que essa moeda é justa? O que é uma moeda justa? É uma moeda que tem 50% de chance de cair em cada face. Tipo, outra forma de falar isso é perguntar se a moeda ela não é viesada. Então vocês acham que uma moeda que eu jogo 30 vezes para cima e cai em cara 22 vezes, ela é justa? Mão para cima quem acha que é. Não sei, tem algumas pessoas que acham que é. Por que vocês acham que é? Oi? Sim, existe uma chance de uma moeda justa cair 22 vezes em cara. Existe. Mas será que essa chance é alta? Pode, claro. Mas isso é o que a gente responde com estatística, assim, pelo menos que eu respondo, né? Não vou falar aqui como estatística eu não sou. As coisas acontecem com probabilidade. E a gente refuta ou aceita elas com uma certa probabilidade. Então, talvez, a partir de agora, vocês já consigam fechar o resto da palestra. E aí eu vou embora pro coffee break. Tipo, como é que eu vejo se essa chance é alta ou baixa? De cair 22 vezes em cara. Joga um monte de moeda para cima. Então, a palestra acabou. Vamos lá. Então, a gente tem basicamente dois lados de um argumento. Que o texto ficou pequenininho aqui na piadinha, mas você basicamente tem que saber se a moeda é justa. Alguém vai dizer que é, porque existe uma chance de cair 22 vezes, que seria a mulher aqui. Alguém vai dizer que não é, porque seria impossível. Você tem que ter 15 caras. E alguma pessoa sensata vai começar a falar assim, olha, a gente tem que mensurar isso com p-valores, com modelos matemáticos, para entender melhor o que está acontecendo. E essa pessoa sensata vai ser jogada fora pela janela. Que é assim que o mundo vem funcionando. E a brincadeira de estatística é muito isso. Você vai assumir que um dos... Oi? Claro, estou aqui deixando vocês surdos, né? Eu posso afastar aqui, né? Uhul! Agora tá melhor. Pronto. E a brincadeira um pouco, ó. Melhor. Tipo, é a gente assumir que alguém está certo e ficar meio que vendo qual é a probabilidade dessa pessoa estar certa ou estar errada. E isso é aquela brincadeira de p-valores, de hipótese nula, que quem já fez um curso de estatística viu, mas geralmente a gente decora isso. Então eu não quero decorar essas coisas, eu quero que simular e ver o que está acontecendo. Então é um pouco isso. Alguém vai assumir uma coisa, a gente vai mensurar e refutar ou não refutar se aquela pessoa está certa ou errada. Então aqui a gente tem basicamente o Robin sendo igual a vocês, dizendo que é bem provável sim uma moeda cair 22 vezes em cara. Então, como é que a gente aprende a resolver isso no mundo, na disciplina, né?
tipo na disciplina de estatística normal. A gente vai criar um espaço amostral, que vai ser só cara ou coroa, aqui heads ou tails. A gente tem uma probabilidade bem simples para cada uma das duas coisas, é meio cair heads ou tails. Aí o professor vai continuar falando com vocês assim, então qual é a probabilidade de cair uma cara? Qual é a probabilidade de cair duas coroas? Se eu faço 4 sorteios, qual é a probabilidade de cair 3 caras? A forma mais simples da gente computar isso seria meio que enumerar todos os casos mesmo. Ou seja, se eu faço 4 sorteios, eu tenho aqui 4 caras, aqui eu tenho 4 coroas, heads, tails, e todos os casos aí no meio. Eu quero saber quantas vezes caem 3 caras, e eu sei qual é a probabilidade de cair 3 caras em 4 sorteios. Então a gente pode fazer isso na mão. Eu realmente fiz isso na mão, assim, no quadro ontem, e vai sair 4 em 16. 30 jogadas é bastante para a gente enumerar. Só que existe uma distribuição binomial, que é essa equação aqui que está no quadro, que vai dizer a gente, vai resolver o problema para a gente. Qual é a probabilidade de tantos acertos em tantas jogadas. Só que o aluno, na hora que vê isso, ele não quer mais saber da matéria. Tipo, nesse mesmo momento que ele vê uma equação como essa, ele já quer desistir. Ele não quer mais brincar com isso. E quando eu falo que essas coisas elas são complicadas, eu não nego para vocês que assim, a minha nota, uma das notas mais baixas que eu tive na graduação foi probabilidade. E hoje em dia eu trabalho muito com isso, porque eu tive que aprender a gostar e trabalhar um pouco com isso. Então, quando você trabalha com ciência, com dados, então eu tive dificuldade com isso. Então a ideia da palestra é ver se a gente consegue talvez quebrar um pouco essa dificuldade. Mas essa equação ela é bacana, porque assim, e com poucas linhas de Python, você consegue plotar uma distribuição binomial do que é uma moeda justa. Eu desculpo que a fonte ficou pequena, que eu fiz tudo isso ontem à noite, mas você consegue plotar essa distribuição binomial do que é uma moeda justa. Você consegue ver aqui está 15, né? Isso. Você consegue ver aqui que você esperaria realmente 15 caras, dado que a probabilidade é 1/2, e você vai ter o 22 mais ou menos aqui na frente. Então você já consegue ver que sim, é possível, mas é raro. Tipo, não é muito comum acontecer essa cauda não. Então o que a gente está fazendo? A gente vai ver qual é a probabilidade disso ocorrer mesmo. Na verdade a gente vai ver qual é a probabilidade de um valor maior do que 22 até ocorrer. Então a gente pode também, com poucas linhas de código, ver assim. Então qual é a ideia do p-valor? Um p-valor é você ver, olha, não só 22 é comum, 23, 24, qualquer coisa maior do que 22 é comum. Então a gente vai somar todos esses valores até 30 e deu 0.008, que não é tão alto. Então uma moeda justa tem uma chance muito pequena de gerar 22, 23, 24, qualquer coisa maior do que o que a gente está falando. Então essa moeda que cai em 22 caras, muito provavelmente ela não é justa. Ela pode ser chance, mas a probabilidade é baixa. Então é isso que a gente brinca um pouco com estatística. Mas você vê que eu estou aqui roubando o tempo todo, né? Que eu estou usando bibliotecas de Python, que já me dá essa binomial pronta, que eu consigo somar qual é a probabilidade de 22 mais a de 23, eu consigo fazer isso até mais bacana, que é mais só para quem se interessar pela linguagem, fazer isso em uma linha só e tudo mais, e computar a mesma coisa, só que em nenhum momento eu cheguei a jogar moedas para cima. E eu consigo, sim, está aqui mais que 22, mais ou menos 0.8. E eu consigo fazer a mesma coisa como o Najib aqui falou. Ao invés de usar uma biblioteca que vai dizer assim, olha, vem no binomial, eu vou computar a binomial, eu vou verificar quantas vezes isso ocorre, eu vou começar a jogar uma moeda para cima mesmo. E isso funciona muito bem. Tipo, se eu jogo uma moeda para cima,
que aqui está um códigozinho Python para jogar uma moeda para cima, basicamente gerar um número aleatório entre 0 e 2 exclusivo, você vai cair 0 ou 1. Se for 0 é cara, se for 1 é coroa, se for 1 é cara, se for 0 é coroa, você escolhe aí. Eu consigo jogar isso para cima 30 vezes, com uma linha de código também. Eu vou lá e jogo 30 moedas para cima, então eu gerei uma amostra. Eu quero ver qual é a chance de cair 22 caras. Então eu vou gerar mais ou menos umas 10 mil, 100 mil na verdade, amostras dessa. Ou seja, eu vou jogar 30 moedas para cima 100 mil vezes e eu vou ver quantas dessas 100 mil vezes o número de caras foi maior do que 22. E você vai chegar num resultado que é muito próximo, se não igual ao resultado anterior. Então, qual é a mensagem aqui? Assim, passando um pouco pelas... Oi? Alguma dúvida? Não? Ah, tá. Passando um pouco pelas piadinhas e brincadeiras, mas qual é a mensagem? Se você tem uma pergunta muito clara, que é: eu quero saber qual é a probabilidade de uma moeda, de 30 moedas cair em cara 22 vezes, e se você não sabe nada de binomial, nada de estatística, nada de probabilidade, você pode simplesmente começar a jogar essas moedas para cima. Entendeu? E isso vai chegar muito próximo do resultado real. O Luiz está me olhando com uma cara ali meio... como quem não está gostando da palestra. Oi? Gasta muito mais energia isso. Isso, mas é meio que para entender o conceito, porque é um pouco... é uma forma errada de abordar o problema de certo ponto de vista, mas também não, porque muitas vezes em estatística a gente aborda os problemas para amostragem mesmo. Não esse problema, mas problemas mais complicados. Então, a gente vai chegar no mesmo valor de antes. Aí aqui tem toda uma parte de discussão. Como eu falei, a gente não está propondo nada binomial, só jogando moedas para cima. A gente poderia fazer a mesma coisa para um caso viesado, né? Ou seja, se a chance de cair cara é 0,9, aí você vai ver um valor bem maior. Vai ser maior do que aquele 5% mágico da estatística, e você meio que fala, ok, a moeda, nesse caso, tem essa chance. Pode inverter os lados, pode considerar os dois lados também. Isso tem muito a ver com a ideia de one-sided, two-sided, que a gente roda em teste estatístico, não vou entrar tanto aqui não. Então tudo que a gente fez até agora foi computar esses p-valores de uma forma mais força bruta. E o que eu espero é que essa forma força bruta talvez faça o conceito cair melhor na cabeça de vocês. Tipo, a ficha cair. Porque eu concordo um pouco com o Luiz, que assim que criticou a premissa da palestra com a cara dele, mas eu não faria isso num problema tão simples como esse. É muito melhor você aprender probabilidade, aprender estatística para abordar um problema como esse. Mas talvez isso motive vocês com um códigozinho simples a entender o que é que está acontecendo, o que é que esses valores que o professor fala tanto, entendeu? Só jogando moedinhas para cima. E a mensagem que existe é que, tipo assim, existe uma coisa chamada que é distribuição de amostragem, sample distribution em inglês, não sei se a prática está muito boa aqui, onde geralmente computar isso é difícil. Uma binomial não é uma coisa muito fácil de computar, não. Eu até usei um computador para computar ela. Simular isso é muito fácil. Tipo, jogar a moeda para cima no computador é bastante simples. Então, simulando, você consegue ter resultados pouco parecidos ou tão bons quanto os reais. Então, eu vou sair agora do mundo mais toy e vou tentar entrar num mundo um pouco mais real. Eu coloquei no GitHub, acho que uns 30 ou 40 bases de dados, que eu não tenho como explorar todos eles em uma palestra só, mas eu vou brincar com um deles, que é o caso de salários da NBA. Então, lá na minha base, lá no meu GitHub aqui, acho que você pega aqui o NBA, acho que ele está aqui embaixo também. Tipo, a gente tem uma tabelinha
que são os salários dos jogadores da NBA. Ficou meio ruim aqui de ver. Talvez eu suba. Assim, a gente tem os salários de cada jogador por nome. A gente tem a posição de cada jogador. E a gente tem o time onde cada jogador desse está jogando. Isso é tudo baseado público. Existe um mundo gigante de bases públicas, vocês brincarem. Eu não tenho a menor ideia de que ano é isso, não. E aqui a gente tem os salários que chuto eu 100 milhões. Tipo assim, 4 milhões ou 18 milhões. Assumindo que um jogador da NBA deve ganhar bastante dinheiro. Porque eles colocaram só 18 e 4. Então acho que isso é um pouco, assim, magnitude de milhões. Visualizar. Ok. Então tem essa tabela, a que estava aqui também pela segunda vez. A gente pode fazer um monte de códigozinho mágico para filtrar isso e tudo mais. Só que eu vou focar em dois times, que é o Cleveland Cavaliers e o Houston Rockets. Porque eu vi antes que esses dois times têm a maior média salarial. E eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta muito simples. A pergunta é: será que o Cleveland Cavaliers paga salários maiores do que o Houston Rockets? Então, se você for um jogador da NBA, será que vale mais a pena eu tentar ir para o Cleveland Cavaliers e ganhar mais dinheiro, ou eu tentar ir para o Houston Rockets e ganhar mais dinheiro? Então a pergunta é essa. Como é que vocês responderiam essa pergunta? Oi? Pode falar, gente. Você calcula a média e verifica. Oi? Concordo, a gente poderia quebrar assim, qual posição cada time paga mais. Mas vocês estão falando em computar média, que é o mais fácil mesmo, assim, a gente vai computar a média. Mas vamos supor que uma média deu 7.5 e a outra média deu 7.4. Essas coisas são diferentes? Assumindo que eu tenho uns 30 jogadores por time? Isso, eu tenho que considerar que tem uma variância aí. Então, que na verdade, cada jogador vai ter um salário. Ao computar a média, mesmo se uma média for maior, essa variância que existe por causa de posição, por causa de jogador, por causa do número de plays, seja lá do que for que o jogador tem, pode dizer, não, estatisticamente falando, as duas coisas não são diferentes nem são iguais. E é um pouco isso que eu brinquei no início também. Tudo tem uma probabilidade de ser igual ou de ser diferente. Então aqui estão os dois times, aqui estão os salários. Você consegue ver que o salário mais alto dos dois, tipo o LeBron James e o Dwight Howard, é quase igual, só que aqui já tem uma quebra meio grande, né? Sei lá, do Dwight Howard para o segundo é de 22 para 15, aqui é 22 para 19. Então, será que em média um é maior do que o outro? Então, o salário médio da Cleveland é maior do que o salário médio do Houston. Então, se a gente pega a média de um dá 10.3, se a gente pega a média do outro dá 7.10, será que 10.23 é maior do que 7.10? Aí vocês vão no seu curso de probabilidade, imagino eu, e ele vai começar a ensinar você algumas coisas, tipo o que é um teste T. Alguém sabe o que é um teste T? A maioria não sabe, né? Então... Oi? Mas tem no curso. Mas tem no curso. Então, assim, o teste T, o que ele vai falar para vocês é algo assim: vamos assumir que os salários seguem uma distribuição específica, vamos computar a variância, o desvio padrão, ver qual é a chance de estar longe do outro, que é mais ou menos assim: compute um valor T, que você pega a média de um menos a média do outro e divide por esse S. Aí você vai computar um S, onde você vai pegar a variância de 1 sobre N1, a variância do outro sobre N2 e tirar a raiz quadrada de tudo isso. Aí você vai determinar o número de graus de liberdade, que é essa equação aqui. E eu acho que muitos de vocês talvez nem saibam o que é um grau de liberdade, mas ok, você vai ter que fazer isso também. Que vai ser
equação aqui. Aí você vai ficar com essa cara por um tempo. Aí você tem que determinar um nível de significância, então essa é fácil, né? Que o professor vai falar, use 5% de significância. Que isso também por si só é uma coisa esquisita, então por isso que às vezes mostrar e ver a distribuição de probabilidade é uma coisa boa. Mas aqui você fala, isso eu sei, eu tenho que fazer 5%. Mas aí alguém vai dizer que essas coisas seguem uma distribuição de T-student, que é essa equação aqui. Que ninguém sabe fazer isso na mão, só que aí todo livro de estatística, e aqui eu baixei da internet, vai ter uma tabelinha que você vai abrir essa tabelinha, aí você vai ver os seus graus de liberdade, que acho que estão aqui, você vai ver sua significância de 5%, que acho que está aqui, você vai achar um valor crítico que está aqui no meio. Então esse valor é um pouco assim, a probabilidade do T ser menor do que o que você está vendo, e se isso for menor do que o valor crítico, você aceita ou rejeita uma hipótese nula e é feliz. E você já perdeu noção de tudo que você tem que fazer desde o início. Mas isso é a forma que vocês vão fazer em provas. Para quem nunca fez um curso de probabilidade, na prova você vai ter que fazer isso. E é bom aprender isso. É que tá, tipo, assim como as várias palestras que teve hoje, acho que foi um dia de palestras bem mais assim, mais básicas, pé no chão, a de Fabrício, a do Vinícius, a do Gabriel. Existe às vezes uma matemática pesada por trás, que não é passada bem pra gente, mas existe um conceito simples. Entende? Então quando você entende o conceito simples, a matemática, uma biblioteca resolve. Então a ideia é assim, você tem que saber a matemática que está acontecendo, mas você não vai ter que fazer isso na mão sempre. Então com o conceito você consegue aplicar e responder problemas. Então tem várias formas de fazer isso, tudo isso que eu falei está empacotado, de ir em tabelinha, ver valores, na verdade não vai em tabelinha, né, o computador, mas de verificar se a coisa tem probabilidade alta ou baixa. Mas a gente também pode simular. Da mesma forma que a gente jogou moedas para cima, a gente pode simular para verificar se um time paga mais do que o outro. Então se eu tenho aqui 2 times, cada um deles está com 3 jogadores apenas, nesses 2 times, tem bem mais, e eu quero saber se um tem salário maior do que o outro, mas eu quero simular isso. Como é que eu simulo isso? Alguém tem alguma ideia de como fazer um código para resolver esse problema? Pense assim, eu acho que a gente já falou, eu vou interromper, mas pensa assim. A gente quer ver se o 10.23 do Cavaliers, que é maior, é aleatório, se isso é chance, ou se isso é um sinal nos dados, se é uma coisa real. Tá. Essa aqui é mais difícil que a primeira. Oi? Pode responder, se você quiser. Você pode calcular então a média, você já fez a variância, e depois segurar com a gaussiana gerada números e cada vez comparar se está maior ou menor e ver quantas vezes. Mas você vai assumir que segue uma normal, alguma coisa assim. Tem que verificar já se eles funcionam. Então o que o Luiz está fazendo é assim, eu posso assumir que esse salário aqui vai seguir uma distribuição normal, aquele vai seguir uma distribuição normal, e vai ser muito próximo do que a gente fez antes, só que simulando. Eu vou fazer uma coisa até mais simples. Se eu quero saber se existe um sinal em 2 grupos, a melhor coisa que eu faço é embaralhar os grupos. Eu vou assumir que os grupos são aleatórios. Então eu vou pegar os jogadores e vou jogar eles de um lado para o outro. E ao jogar eles de um lado para o outro, tipo assim, a trocar um jogador com outro jogador, e com 3 fica meio falso, os valores do salário médio, eles vão mudando. E aí eu consigo ver se tem algum sinal aí, ou se isso é aleatório. Como? Tipo, isso que a gente está fazendo é só permutar os dados, embaralhar os dados todos, fica computando qual é a média, qual é a média, qual é a média, qual é a média. Se você faz isso com um códigozinho Python simples também e computa a diferença entre as médias, olha que bacana. Rapidamente, isso começa a aproximar uma distribuição que tem essa forma de sino aqui. O que você está vendo aqui é em mundos aleatórios, em mundos onde os jogadores não escolhem times, em mundos onde os times são todos aleatórios, com muita simulação, em algum momento isso vai convergir para uma distribuição e a gente consegue ver se a diferença de salários é alta ou baixa
e com qual probabilidade. Então, nesses mundos aleatórios que eu vou simulando, simplesmente jogando jogador para um lado e para o outro, eu vou ver que em mais ou menos 16% dos casos eu vejo uma diferença tão alta quanto os 3 milhões, que acho que é o original aqui, sei lá, de 10 ponto alguma coisa, para ser alguma coisa, tipo, eu vejo uma diferença tão alta quanto os 3 milhões que eu vejo nos dados reais. Se você fala que 16% dos casos de mundo aleatório vai estar uma coisa tão alta quanto o que você viu nos dados, seus dados têm um sinal fraco. 16% é um número alto para a estatística. A gente quer número abaixo de 5% ou abaixo de 1%. Então, estatisticamente, não tem uma diferença nos salários dos jogadores. Não é que um time paga mais que o outro. É que talvez o LeBron James ganhe muito. E quando você joga ele para um lado para o outro, ele vai aumentar a média de um lado para o outro. É uma pessoa que ganha muito, né? Mas não é que um time paga mais que o outro. Mas se você pegasse dois times, um que só ganha 10 mil reais e outro que só ganha 1 centavo, isso não ia acontecer, entende? Quando você embaralhasse, essa coisa não ia acontecer. Realmente ia ter um time que pagava mais do que o outro. Então, essa ideia de simular e embaralhar acaba aproximando distribuições reais, que vai ser anormal, que o Luiz falou e tudo mais, né? E a gente consegue ter respostas tão boas quanto. Então, o terceiro e último conceito da palestra que eu quero falar hoje, que vocês também vão ver na vida de vocês, são intervalos de confiança. Então, normalmente são problemas bem simples e tem a ver também com essa variância, como a gente está falando aqui na palestra. Então, um problema bem simples para perguntar é qual é um salário médio de um jogador da NBA. Você fala assim, se eu for jogar na NBA hoje, se eu conseguisse, eu vou ganhar quanto? Aí você vai tirar uma média e essa média vai ser, sei lá, 5 milhões. Só que essa média tem uma variância, ela tem um erro, né? Tem jogador que ganha 1 milhão, tem jogador que ganha 22 milhões. Mas você pode dizer, qual é a chance de eu ganhar um salário numa faixa ali, né? Então isso é o que tem a ver com o intervalo de confiança. Tem a ver com a incerteza em cima da média, porque a pessoa que ganha 30 milhões vai subir a média para cima, e talvez não seja tão bom para ganhar 30 milhões. Mas talvez seja igual ao que eles ganham 5, 15 milhões. Então, como é que eu mensuro isso? Então, se você abre um livro de estatística, ou Wikipédia, que foi o que eu fiz hoje de manhã, você vai ter um texto gigante como esse, falando também assim, como computar o intervalo de confiança para uma população que segue uma distribuição normal, que ela tem que seguir a normal, porque se ela não seguir a normal, a coisa já bagunçou. Uma coisa que vocês vão aprender, quem for para pesquisa, trabalhar com dados e tudo mais, é que normalidade é um mito. Quase nada saiu da distribuição normal. Só existe em livro. Mas estou brincando, mas assim, é bem raro mesmo. Então, você vai ter que fazer essas contas que estão aqui. Então, novamente, o que eu quero fazer é resolver isso de outra forma. Então, o intervalo de confiança, o que ele fala, e se a gente pensar na frase que ele fala, a gente consegue pensar num código para computar o que ele está fazendo, o que ele fala é mais ou menos o seguinte. Em amostras de tamanho X, ou seja, em amostras de tamanho 100, você tem uma população aqui e eu quero um intervalo de confiança para a altura de vocês. Aí eu falo, se eu tiver amostras de 10 pessoas da população, que é essa sala, 95% das amostras vai ter um valor entre A e B. Então isso é um intervalo de confiança. Só que a gente meio que... Esse é talvez o grande problema que eu vejo, que eu também já tive, que muito aluno tem, é tentar ir direto para a resposta. Tipo assim, vou aplicar uma equação, uma fórmula, vou direto para a resposta. Pense no que você quer computar. Eu quero gerar amostras de um tamanho e ver onde é que cai a maioria das médias. Então, o que eu faço, novamente, é pegar a minha população, que está aqui, e eu vou gerar amostras dela. O que é gerar amostra? Tipo assim, a amostra também é o 5, aqui é o 4, eu acho. Vou pegar 4 jogadores aleatórios com reposição e vou tirar a média de salários. Depois eu vou pegar mais 4 jogadores, mais 4 jogadores e mais 4 jogadores. E novamente, isso vai chegar perto do bell shape que a gente falou, quando você repete isso várias vezes.
Eu não tive nem que me preocupar em qual é a distribuição que está ali por baixo. Sim, parece uma coisa meio normal e tal, embora não pode ser exatamente que tem uma caldinha ali, mas parece uma coisa meio normal e tal. Aproxima o mundo bem. Então a gente vai gerando essas médias, vai computando, e a gente pode ver um intervalo de confiança, simplesmente vendo onde é que está a faixa mais provável desses valores. Então se você pega 100 jogadores da NBA, traz eles para aqui para a EVComp e computa a média de salário, vai ser mais ou menos entre 4,5 e 5,5 milhões de dólares. Ou seja, com 95... É isso que eles falam isso. Mas pensa assim um pouco, tipo, com 95% de chance, uma amostra também, o 10 vai ter salário aí no meio. E isso, assim, eu sei que como vocês não virar estatística, por isso que eu fiz a pergunta no início, talvez muitos de vocês estão viajando ainda, mas talvez quando vocês forem para a disciplina, se vocês lembrarem dessa palestra, desses códigos, isso ajude a cair os conceitos na cabeça de vocês. E nesse mundo de hoje em dia de dados, você vê que tem muitas palestras de dados na EVComp, entender esse conceito, ele é assim, fundamental para um profissional. E o que a gente fez isso é uma coisa muito bacana que se chama de Bootstrap. Entendeu? A gente acabou de aprender um método não paramétrico estatístico chamado de Bootstrap, que gera essas amostras para a gente. Como tudo que eu falei nessa palestra, é bom deixar bem claro que tem um erro. Você tem um erro não, que falha. Essas coisas vão falhar. Tipo, o Fabrício falou muito de amostragem hoje. E ele falou que gerar amostras uniformes para algum caso vai dar errado, porque a distribuição pode ser uma power law, uma lei de potência, então realmente falha. Então assim, não é que você vai pegar esse código também e aplicar no mundo real que ele vai funcionar, mas talvez esse código, esses trechos de 4 ou 5 linhas de laços Python ajudem a você a entender o conceito. E o aprendizado, aqui tem mais um slide que era para ser uma pedra, né? Tipo, acontece. Hoje em dia a gente escuta falar muito, só para gastar alguns minutos com vocês também, do que se chama do Replication Crisis na ciência. A ciência ela está em crise, tipo, acreditem ou não. Porque a gente não consegue reproduzir os resultados dos nossos pares. Tipo, é muito difícil para a gente pegar um artigo e reproduzir um resultado ou reproduzir um resultado científico. E essa crise, ela meio que quebra o fundamento da ciência, que ela tem que ser reproducible, reprodutível. A gente tem que ser fácil pegar o resultado de alguém e reproduzir. E isso vem muito, eu acho, de um baixo entendimento de conceitos estatísticos. Tipo, muitos cientistas, e também em ocultar dados, que não tem a ver, mas muitos cientistas rodam experimentos, não entendem conceito estatístico, lembra da matéria do quinto período, que tem que achar um P menor do que 0,5, nem sabe o que é SP, nem sabe o que a biblioteca faz e vai embora. Entendeu? Então, entender o conceito que a biblioteca faz é importante. Então, espero que com a palestra de hoje isso ajude um pouco a gente. Como eu falei, a ideia é só ajudar um pouco para vocês entenderem conceitos. Como muitos não fizeram a matéria, talvez esteja meio alto nível, mas espero que no momento certo isso caia a ficha na cabeça de vocês. Evitar os erros que levou a essa crise que existe hoje em dia. Se você entender isso, eu já fico feliz, assim, que a gente geralmente modela o mundo através de distribuições de probabilidade. Só que às vezes é muito difícil entender e avaliar essas distribuições. Só que simular comportamento é mais fácil, em vários casos. Então, tem um efeito tão bom quanto, dependendo do problema. É uma palestra de conceitos, vai quebrar, dependendo dos dados, mas talvez explique algumas ideias. E eu já falei sobre isso também. Como eu disse, a palestra é uma cópia quase que direta, só mudei as aplicações de palestras que já existem lá fora. E existe um outro conceito bem bacana que eles falam que é cross-validation, só que ia gastar muito tempo aqui nessa palestra. E eu queria gastar o resto do tempo só indicando para vocês livros que eu acho ruim, livros que eu acho bom. Mas por quê? Porque, como eu disse, eu tive muito problema com probabilidade estatística na minha graduação e talvez porque eu sempre fui mais de programar mesmo, de fazer as coisas mão na massa. Só que na minha época não tinha livros como esse, que são livros que eu até diria, não vou dizer que são ruins, que eu confesso que eu nunca folhei eles, mas são livros que tentam deixar a coisa mais simples para o aluno. Então, às vezes começar com uma palestra com um livro como esse é uma boa ideia, para você entender por alto
o que está acontecendo. Ter um livro como esse é uma ótima ideia para você saber onde você está errando. Entende? Então, quando você souber por alto o que está acontecendo e souber onde você erra e acerta, você pode passar para livros melhores, tipo, que são os livros mais pesados. Só que geralmente a gente já começa o aluno com um livro como esse aqui, que é tipo assim, All of Statistics, que você imagina seja um tomo desse tamanho, esse livro tem essa finura. Tipo, e é um livro muito bom, mas é um livro muito pesado matematicamente. Esse outro também aqui é um livro novo que é muito bom. Muitos deles estão disponíveis na web. Então eu espero que a palestra tenha, pelo menos, ajudado vocês ou incentivado vocês a gostar desse mundo. Vocês não precisam de 6 livros, como eu falei, mas ir um passo a passo é uma boa ideia. Obrigado. Perguntas? Atrás, aqui. Eu preciso do microfone, algum de vocês. Tem 2 lá atrás, se eu vou postar. Bom, a dúvida é o seguinte, ali foram apresentados exemplos em Python, mas de todas as linguagens de programação mais utilizadas, quais que são mais adequadas para fazer trabalhos envolvendo estatística, ou quais não são tão adequadas assim, em relação a ferramentas, bibliotecas e outras coisas? R e Python hoje em dia são as 2 linguagens que me combatem pelo medalha de ouro. Eu gosto muito de Python porque, como eu tenho um background em computação, R foi uma linguagem feita por estatísticos para estatísticos. Então, assim, eu acho o R feio, a sintaxe e tal. Python foi uma linguagem feita no mundo da computação. Mas R tem muita coisa boa pronta. Então, assim, eu gosto muito de Python, que é mais confortável para mim, mas R também é uma linguagem muito boa. Beleza, obrigada. Mais? Boa tarde, professor. Minha pergunta é sobre a crise que você falou. Eu não entendi muito bem, talvez você não foi muito claro. É muita coisa na palestra. A crise que a gente vê no jornal todo dia, não é essa. Tipo. Não, a crise. Uma das premissas da ciência, e eu acho que Mário vai falar mais disso na próxima palestra, eu acho, é em reproduzir os resultados dos outros. Tipo, a gente é meio que responsável pela ciência que a gente produz e a gente deveria deixar isso fácil para os outros reproduzirem. Só que está cada vez mais difícil você pegar um artigo, você pega um artigo científico, você lê ele e você replicar aquele artigo científico. Tem vários motivos para isso. O principal motivo, que não tem nada a ver com a palestra de hoje, é que foi um artigo ordenado pela Monsanto, alguma empresa médica, alguma empresa de remédio, com dados que ninguém tem. Então aí é tristeza. Mas em alguns casos, que é o que eu estou falando hoje, é simplesmente assim um pouco conhecimento estatístico, resultados errados, comparar uma média sem tirar um intervalo de confiança, que é uma coisa muito simples, né? Você fala que a coisa é melhor, só que as 2 médias têm uma variância gigante, não são melhores, sabe? Então, isso gera false claims, né? Tipo assim, não sei traduzir para português não. Só que isso quer dizer que a gente deveria desistir de fazer ciência? Não. Tipo, as coisas vêm melhorando muito ultimamente. E eu acho que sempre foi um problema, né? Tipo assim, ciência é meio que uma briga, sempre. Hoje em dia muita gente coloca código em GitHub, deixa dado público, deixa tudo mais fácil para você achar erros. E eu acho que a gente, como cientista, é uma coisa que eu tento fazer, a gente não devia ter medo de falarem que a gente está errado. É muito fácil para... Uma coisa que eu percebi quando comecei a dar aula é que é muito fácil eu me sentir a pessoa mais certa do mundo, né? Porque eu estou aqui em cima falando com vocês e se eu quiser gritar, eu grito. Se você quer... Vai rolar uma raiva. Mas a gente deveria deixar mais fácil para as pessoas achar erros na sua pesquisa. Tá? E muita gente também não faz isso. Então, mas está melhorando, vem melhorando com o tempo. Acho que o ego meio que leva a isso, né? Não, sempre está certo, a gente tem que deixar aberto para achar erros. Ciência aberta é uma coisa bacana, que eu gosto. Mais perguntas? Tem uma ali. Professor, na simulação, você definiria quantas vezes você executa a simulação? Como definir isso? Muito. Isso é daquelas coisas que eu não falei, né? Mas se você vê
Se você ver os GIFzinhos, geralmente tem um númerozinho que as pessoas... Essa aqui é um dos GIFs, né? No início ela não fica tão... Cadê? Pra ele voltar para ele fica meio feio, né? Então demora um tempinho mesmo para a coisa acontecer. 10 mil, 100 mil são números que para um computador é muito fácil. Entendeu? Um computador é muito fácil de fazer. Isso roda em alguns segundos a minha máquina, então isso é muito tranquilo. Ok, coffee break. Mais um aqui do Nangê. O comentário é sobre a reproduzibilidade de resultados. Tá. Nessa área de ciência dos dados, muitas das pesquisas e resultados que estão aparecendo recentemente estão sendo publicados por empresas privadas. Isso. Que, na realidade, elas consideram, e devem considerar mesmo, o asset estratégico delas, a coisa estratégica, os dados. Isso. Então, elas não vão disponibilizar os dados e a gente não vai conseguir reproduzir os resultados. Isso. Né? Isso é um problema, porque boa parte da pesquisa, de resultados que estão sendo anunciados, está sendo feito por esse tipo de empresa, tipo a Google, por exemplo. Sim. Então, você pega mesmo os resultados de jogos de Go, resultados de inteligência artificial, tá? Em que artigos estão sendo produzidos. O artigo que a Google colocou na Nature sobre o último programa de Go que eles escreveram, não é reproduzido. Não é. E na verdade, muita gente já ganhou daquele artigo, se não me engano. Assim, Najib, eu acho que no mundo da computação a gente foge de muita coisa que é um lado bom, mas não necessariamente certo não. Assim, no mundo da computação, mesmo se a Google não disponibilizar os dados, tipo assim, jogos de Atari você baixa na internet, sabe? Você dá um jeito de conseguir e reproduzir ou ter uma base sintética. Então na computação a gente escapa um pouco, porque a gente às vezes está mais preocupado com o método. Mas, por exemplo, acho que esse problema é mais comum na medicina, tipo, que realmente depende da amostra. Entende? Tipo assim, você faz aqui um remédio, faz efeito numa amostra que ninguém tem, então realmente é mais escrito. Eu acho que a gente da computação escapa um pouco, mas já só para falar da computação que está acontecendo agora que eu vejo, cada vez mais tem conferências e revistas dizendo assim, beleza, os dados não podem ser públicos, mas o código tem que ser. Então, mesmo se não conseguir rodar no código da Google, na base da Google, consigo rodar na base da UFMG, né? E comparar as duas coisas. Então, meio que ajuda um pouco também. Ok. Sem pergunta? Fala depois. Coffee break, só para não deixar as pessoas aí.